Olá, queridas e amadas irmãs, sejam bem-vindas a mais um devocional semanal. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja e esteja com cada uma de vocês. Hoje, encerrando mais um tema, a qual nós iniciamos falando sobre um olhar de esperança. E hoje é o nosso último devocional, tratando sobre este tema. Hoje o nosso devocional é baseado na primeira carta de Coríntios e no capítulo de número 2, os versículos 14, 15 e 16, que diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nos primeiros 2 devocionais, nós falamos sobre mudarmos o nosso olhar em relação à vida e passarmos a enxergar as provações com os olhos espirituais. E existe alguém que faz toda a diferença em nosso dia a dia e que nos faz enxergar além da nossa perspectiva humana sobre as nossas situações. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. E queridas, todos os dias nós temos sido muito desafiados, tanto em nossa vida pessoal, como em nossa vida ministerial, como sendo igreja local. Nós somos desafiados todos os dias a tomar decisões importantes, a lidar com questões relacionais e inclusive a discernir sobre o ambiente natural e sobre o ambiente espiritual. E a verdade que podemos ter é que até é possível ir levando as coisas de forma humana, de forma natural, aconselhar conforme a nossa percepção e até mesmo ir usando as nossas faculdades mentais, até porque Deus nos deu inteligência. Mas, queridas e amadas irmãs, se quisermos ir mais fundo e de fato cumprirmos o chamado do Pai, não tem como seguirmos sem a presença viva do Espírito Santo de Deus em nós. Como orar o que Deus quer que oramos? Como discernir uma oração mais intencional? Como ter sabedoria quando alguém nos procura compartilhando algo que para nós é totalmente novo? Somente pelo poder do Espírito Santo de Deus. E naturalmente, sem o Espírito Santo de Deus, conseguimos ver a vida apenas com os olhos físicos e humanos. Sem ele, o nosso olhar seria totalmente
limitado. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sabia da importância do Espírito Santo e por isso já havia anunciado antes de subir ao céu que ele viria para estar conosco. Ele prometeu que ele mesmo pediria ao Pai para que enviasse o Espírito Santo ao nosso favor. Em João 14, os versículos 16 e 17 dizem assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e estará em vós. Essas são palavras de Jesus a respeito do Espírito Santo. Cristo, ele precisou ascender aos céus, ele precisou subir aos céus e reivindicar o dom do Espírito Santo em favor de nós, os homens. Se Jesus não tivesse subido e o Espírito Santo não tivesse descido, teríamos uma comunicação limitada com a presença de Deus. Contudo, com a graça e o dom de Deus, nós temos acesso a uma presença permanente do Espírito Santo em nós. Algo que no Antigo Testamento era privilégio somente de pessoas específicas, reis ou profetas que recebiam uma unção especial do Espírito Santo para cumprir determinado propósito, ofício ou até mesmo por algum tipo de ocasião. E hoje, queridas e amadas irmãs, qualquer um de nós que recebe a Cristo Jesus tem o privilégio de viver uma comunicação intensa, um relacionamento vivo e verdadeiro com o poder de Deus e a realidade espiritual através do Espírito Santo. E hoje nós podemos desfrutar de um consolo e um discernimento especial sobre a vida e sobre as circunstâncias. E além disso, ele testifica dentro de cada um de nós todas as verdades e promessas que recebemos de Deus, inclusive a mais importante, que é a vida eterna, gerando em cada um de nós esperança. Portanto, queridas e amada irmã, que nesta semana você possa separar um tempo de qualidade com o Espírito Santo de Deus. Convide-o a participar de todas as áreas da sua vida. Peça para que o Espírito Santo seja o seu amigo. E que você também possa ser amigo do Espírito Santo de Deus. E que nessa semana o Espírito Santo de Deus habite em você, repouse em você, faça morada, encoraje e fortaleça você. Em nome de Cristo Jesus. Amém.